Olá, seja todo mundo muito bem-vindo à nossa terceira e última aula da nossa oficina de Teatro e Juventudes sobre Introdução à Linguagem Teatral. Hoje a gente vai fazer contato com alguns elementos teatrais. Então vamos para a nossa aula? Para o nosso primeiro jogo, a gente vai precisar de 3 objetos. Eu pré-selecionei alguns deles, que é uma bolinha, reaproveitei a bolinha que a gente usou na outra aula, uma garrafa plástica vazia e um pincel. Se você não tiver esses 3 objetos na sua casa, você pode pegar qualquer objeto que se assemelhe a ele, tipo algum objeto que seja comprido e fino, algo que seja mais redondinho, alguma coisa que seja de plástico, pode ser tipo até um copo, algo do tipo, tá? Então a gente vai precisar desses 3 elementos, certo? Esse jogo se chama Jogo do Transforma. Esse é um jogo também teorizado pelo Augusto Boal, e esse jogo baseia-se em Brecht, por causa da ressignificação de um material. Então, como o jogo funciona? Por exemplo, o que é isso? É uma bola, certo? Mas agora eu vou tentar olhar para além dessa bola e eu vou tentar ressignificar esse objeto transformando ele em outra coisa. Por exemplo, a minha bola virou um nariz de palhaço. A minha bola virou uma fruta. A minha bola virou uma gravata. E assim, vocês vão fazer isso com todos os objetos. Por exemplo, o meu pincel. O meu pincel, ele virou um bigode. O meu pincel virou um telefone. Alô, quem fala? Próximo, a minha garrafa virou um chapéu. Meio desequilibrado. Ou a minha garrafa virou uma bola. E assim, vocês vão pegar cada um desses 3 objetos que vocês vão escolher aí na casa de vocês e vocês vão dar várias ressignificações para eles, transformando eles em outras coisas para além do que eles são. E aí no relato de vocês, depois da aula, vocês escrevam quais objetos vocês usaram e quais ressignificações vocês fizeram com eles para mim saber, tá certo? Então, a nossa próxima atividade vai ser um exercício de improvisação. Ele se chama Jogo do o que, quem e onde. Eu vou colocar aqui na tela um exemplo de o que, um exemplo de quem, um exemplo de onde. E a partir desses exemplos que eu vou colocar aqui na tela, vocês vão improvisar uma situação, tá? Vamos tentar? Lembrando que a sua ideia de improvisação, ela tem que ter um início, um desenrolar e um fim. Então, quando eu der o exemplo, vocês vão pausar o vídeo e vão desenvolver a improvisação de vocês e depois vocês retomam o vídeo para o próximo exemplo. Combinado? Jogar bola. 2 amigas na rua. Valendo? Comer um bolo. 2 irmãos na casa da avó. Valendo? Derrubada de árvores. Um lenhador e uma ambientalista em um parque. O nosso próximo exercício se chama História contada por vários atores. Como todos os nossos exercícios estão sendo adaptados para o formato remoto, a gente vai jogar esse exercício com a própria tela do vídeo. Então, eu vou começar contando uma história. E então eu vou parar e vocês vão continuar contando essa história. Em um determinado momento, eu vou jogar uma palavra ou uma frase e você vai ter que incluir essa palavra e essa frase na história que você está contando. E a gente vai começar com o início, a gente vai dar um desenrolar para a história e a gente vai finalizar tudo nesse jogo de ir criando, ok? Então vamos começar? Era uma vez um jovem
de mochila nas costas, fone de ouvido, saindo da escola, a caminho de casa, quando de repente no meio do caminho apareceu uma pedra, e como o tênis dele estava furado, a pedra entrou no seu pé. E ele disse: árvore. Bola. Suco de laranja. Floresta. Churrasco. Roupa no varal. Minha prima, minha irmã, minha tia, minha mãe e eu. E no fim, chegamos e decidimos que espero que tenha funcionado essa adaptação do exercício e vocês tenham gostado do jogo. Eu vou pedir para que vocês escrevam a história que vocês fizeram no relato para mim saber como é que foi para cada um e cada uma jogar com esses elementos que iam aparecendo e ver que histórias que surgiram. Isso vai ser bem divertido de ficar sabendo. E depois a gente pode fazer um compartilhamento de todas as histórias para ver quais foram as coisas que surgiram, tá certo? Então, obrigada! Ao longo de toda a nossa oficina, a gente foi trabalhando com vários elementos corporais, elementos vocais, com práticas que mexiam o nosso corpo, que mexeram a nossa voz, com alguns elementos teatrais, como objetos, com muitos jogos e exercícios de práticas teatrais, enfim. Foi uma oficina breve de 3 aulas, mas que eu tentei passar com vocês por alguns princípios fundamentais do teatro como uma introdução a essa linguagem. Então, como último exercício da nossa oficina, a gente vai tentar juntar algumas coisas e a gente vai incluir um elemento que muitas pessoas acham fundamental no teatro, isso depende da opinião de cada um, que é o texto. Então, como é que vai funcionar? Cada um de vocês vai escolher um poema curto, ou um texto curto, ou uma frase, alguma coisa que represente você. Pode representar quem você é, o que você sente, o que você gosta, algo que você olhe e se identifique como, nossa, isso é muito eu, sabe? E a gente vai fazer uma prática a partir desse texto que vocês vão escolher. Vamos um texto curto, tá bom? Primeiro a gente vai começar organizando o nosso corpo, como a gente fez na primeira aula, respirando fundo, se concentrando, relaxando os músculos. Se precisar mexer alguma coisa, dá uma mexidinha. Só pra gente se situar nesse lugar e focar um pouquinho a nossa atenção, tá certo? E agora a gente vai começar um leve balancinho de um lado pro outro. Balancinho que pode ir um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás.
Não precisa ser rápido, não precisa ser grande, só um balancinho. E conforme a gente vai balançando o nosso corpo inteiro, a gente vai começar a balançar um pouco mais determinadas partes do corpo, como naquela dança que a gente fez na aula passada. Então eu tô balançando o meu corpo, eu começo a balançar um pouquinho mais a minha cabeça. Começo a balançar um pouquinho mais os meus ombros. Começo a balançar um pouco mais as minhas mãos. Um dedo só. E eu vou balançando partes do meu corpo. Bem lentamente. E eu vou sentindo o meu corpo, todas as partes irem se mexendo. Posso estar com os meus pés firmes no chão e ir para frente, para trás. Ou eu posso deixar que os meus pés se mexam juntos. Aqui os meus pés não aparecem, mas nesse momento eles se mexem juntos. Ou eles ficam fixos e eu mexo só a parte de cima. Primeiro a gente vai começar organizando o nosso corpo, como a gente fez na primeira aula, respirando fundo, se concentrando, relaxando os músculos. Se precisar mexer alguma coisa, dá uma mexidinha. Só pra gente se situar nesse lugar e focar um pouquinho a nossa atenção, tá certo? E agora a gente vai começar um leve balancinho de um lado para o outro. Balancinho que pode ir um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Não precisa ser rápido, não precisa ser grande, só um balancinho. E conforme a gente vai balançando o nosso corpo inteiro, a gente vai começar a balançar um pouco mais determinadas partes do corpo, como naquela dança que a gente fez na aula passada. Então eu tô balançando o meu corpo, eu começo a balançar um pouquinho mais a minha cabeça. Começo a balançar um pouquinho mais os meus ombros. Começo a balançar um pouco mais as minhas mãos. Um dedo só. E eu vou balançando partes do meu corpo. Bem lentamente. E eu vou sentindo o meu corpo, todas as partes irem se mexendo. Posso estar com os meus pés firmes no chão e ir para frente, para trás. Ou eu posso deixar que os meus pés se mexam juntos. Aqui os meus pés não aparecem, mas nesse momento eles se mexem juntos. Ou eles ficam fixos e eu mexo só a parte de cima. E nesse balançar, nesse movimento leve que o nosso corpo está fazendo, a gente vai começar a produzir um som dentro da gente, que esse som seja levado por esse movimento que a gente está fazendo. A gente pode começar fazendo um som de M. Deixa o corpo se levar por esse movimento. Imagina como se você estivesse dançando lentamente. E vai unindo o som com o movimento. Tenta englobando cada vez mais partes do seu corpo. Respira.
foca um pouco nesse exercício. Quando sentir que você está pronto, você vai pegar o seu texto e você vai lendo ele enquanto se movimenta. E tenta aproveitar esse som que você está produzindo, seja seja um ah. E você vai tentar unir esse som que você está produzindo com a leitura que você vai fazer. E começa a ler. Vai lendo várias vezes esse texto enquanto você se movimenta, enquanto talvez você esteja produzindo um som num certo ritmo. Mas não deixa nenhuma das coisas parar. Não para o seu corpo, não interrompe a leitura. Vai construindo essas ações para que elas se tornem fluídas, tá certo? Enquanto vocês vão fazendo isso, antes de vocês pausarem o vídeo, eu vou ler um poema que eu escolhi para vocês, tá bom? Traduzir-se, de Ferreira Goulart. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte é linguagem. Traduzir-se na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Bom, eu fui lendo ali o poema enquanto eu me movia, assim, né, meio pra câmera, parece que muda na sua forma de se movimentar, meio que tentando produzir algum som, algum ritmo enquanto eu lia, pra mostrar pra vocês que a gente tá experimentando. Aqui eu também, eu improvisei assim, pra câmera, pra vocês. Eu não fiz isso mais que uma vez, eu só gravei a primeira vez que eu fiz e coloquei aqui na aula pra mostrar que é realmente isso, que é pra vocês improvisarem e ver o que sai. E é uma experiência, é uma vivência, a gente tá experimentando coisas, a gente tá se conhecendo e conhecendo outras coisas para além da gente, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena movimentação de corpo, de voz, de elementos, tá certo? Bom, então chegamos ao fim. Será que é mesmo o fim? Talvez não seja, mas o encerramento do ciclo dessa oficina, mesmo sem ter tido contato presencialmente com vocês, eu já tô sentindo saudade, porque receber os relatos, as reflexões de vocês depois das aulas aquecia e aquece muito meu coração, porque foi muito bom mesmo ler o que vocês sentiram, como foi fazer, me alimentou de certa forma e eu tô muito contente com tudo isso que a gente construiu juntamente aqui nessas 3 semanas. Eu vou pedir por favor, para vocês colocarem na reflexão, no relato da aula de hoje, também o poema, o texto que vocês escolheram para esse último exercício, assim como as outras coisas que eu pedi nas atividades anteriores. E eu gostaria que vocês escrevessem uma carta breve para falar de como foi a oficina no geral. O que você achou das práticas, como foi para você fazer tudo isso, como você se sentiu antes de fazer aula, durante e depois, antes de começar a oficina, agora que terminou. Vocês sempre relatam as aulas. Agora eu gostaria de uma carta, assim, que trouxesse uma reflexão bem pessoal da oficina no geral.
vocês podem escolher um destinatário. Pode ser alguém que vocês conheçam, pode ser para mim, pode ser para um personagem fictício, pode ser de você para você mesmo. Vocês vão escolher um destinatário. Um amigo, um familiar, pode ser uma pessoa que existe ou uma pessoa que não existe, um professor. Tanto faz, escolhe um destinatário e você vai escrever uma carta para esse destinatário relatando a vivência dessa oficina. E lá vocês vão colocar todas as partes positivas, as partes negativas, o que você gostou, o que você não gostou, o que você achou que não foi muito bom, uma coisa que poderia ser feito melhor. Porque essa carta ela vai ser um feedback muito importante para mim cada vez mais estudando a minha própria prática na docência, tá certo? Então eu quero agradecer muito obrigada a todos vocês que participaram, que estiveram junto comigo, que estivemos juntos por meio desta tela nessas 3 semanas. E é isso, muito obrigada, espero que tenham gostado, aguardo o relato de vocês, de coração. Eu estou muito feliz e vou ficar muito feliz com o encerramento dessa etapa, desse ciclo. Então é isso, sempre que vocês precisarem, vocês vão poder acessar as aulas aqui, elas vão ficar salvas. Sempre que vocês precisarem conversar sobre alguma coisa sobre teatro, tirar uma dúvida, resolver alguma questão que surgir, querer conversar sobre algo do tipo, vocês têm o meu contato, vocês podem me chamar e a gente troca uma ideia, tá bom? Então até uma próxima oportunidade, fiquem bem, se cuidem, bom descanso depois de toda essa prática e um grande abraço! Até breve!